Boa noite, Dom. Nunca fui de dar ouvidos para boatos, mas essa história ficou na minha cabeça de um jeito que não consigo ignorar. Talvez porque até hoje eu ainda tento entender o que aconteceu. Aqui no bairro onde eu moro, conhecido por nós como Morro dos Ventos, tudo parecia seguir o mesmo ritmo. A gente acordava cedo, via o sol batendo nas telhas tortas e sentia o vento constante trazendo poeira ladeira abaixo. Esse vento nunca falhou, soprava sem parar, entrando nas vielas e sacudindo as portas mal pregadas. Quase todo mundo se conhece. As famílias são humildes, mas sempre se ajudam. É a vizinha que leva café quente, o senhor que arruma o telhado do outro, o jovem que carrega as compras da senhora. Uma corrente de favores que no fim deixava o bairro de pé. O bar do Cícero era ponto de encontro. Um prédio antigo pintado de amarelo encardido, com 2 ou 3 mesas de plástico e um letreiro meio caído. A calçada era tão apertada que mal cabia quem ficava de fora tomando cerveja. Mas depois das 9 da noite, ficava vazio. O pessoal daqui dorme cedo e o bar se transformava num lugar praticamente deserto, com lâmpadas internas piscando e iluminando um balcão sem ninguém. Foi nesse bar que surgiu o Everton, um cara de uns 30 anos, mas que todo mundo chamava de Tonho. Nunca entendi o apelido, já que não tinha nada a ver com o nome dele, mas parece que Everton não soava tão próximo quanto Tonho. Ele fazia de tudo um pouco, descarregava encomendas de bebida, varria, ajeitava as cadeiras. Se aparecesse algum carro com problema, tentava ajudar, nem que fosse só para empurrar ou segurar a lanterna. Ninguém comentava abertamente, mas todos sabiam que o Tonho tinha alguma questão mental. Ele falava pouco e, às vezes, ficava com um olhar distante, meio fora de órbita. Ainda assim, era educado. Recebia um troco, comida, e isso bastava para ele se virar. Enquanto o bar do Cícero funcionava, Tonho tinha onde ficar. Passava o dia no balcão, limpando copos, guardando as cadeiras, arriscando um sorriso para as crianças que passavam. Só que o Cícero, o dono, adoeceu feio e precisou deixar o Morro dos Ventos. Um dia, sem aviso, trancou tudo e foi embora para a casa de um parente em outra cidade. O bar ficou às escuras, janelas lacradas com tábuas. O Tonho, por outro lado, continuou lá na porta sentado no degrau, esperando o dia em que o Cícero voltaria. Esse dia nunca chegou. Alguns moradores tentaram ajudar o Tonho, arranjaram um quartinho de fundos, um colchão extra, mas ele não aceitava. Sempre voltava para o bar, espiava pelas frestas, como se esperasse ver a vida voltar lá dentro. Nas primeiras semanas, o pessoal achou que, uma hora, ele iria desistir e procurar outro lugar. Mas isso não aconteceu. Foi então que começaram uns boatos estranhos. Passava das 10, 11 da noite e alguns diziam ouvir vozes vindo do bar fechado, como se alguém conversasse com o Tonho. Tinham até relatos de risadas. Um morador comentou que viu luzes amarelas piscando lá dentro, mesmo sabendo que a fiação estava cortada havia meses. O pessoal daqui não é muito ligado em crendices, mas não faltou quem falasse em assombração ou espírito zombeteiro. O Diego, meu irmão mais novo, tinha 10 anos na época, e eu 15. Ele era curioso, adorava meter o nariz em tudo que fosse enigmático. Um dia, na volta do campinho de futebol, ele me cutucou e apontou para a lateral do bar. Foi quando eu vi, por um instante, o Tonho parado na penumbra, encostado na parede. Mas, ao lado dele, juro ter visto uma forma alta, meio corcunda, coberta por um pano escuro que parecia comprido demais. Não dava para enxergar o rosto, só uma sombra contínua, como se nem existisse uma cara por trás daquilo. Você viu isso? Diego cochichou assustado. Tentei disfarçar, a gente estava a uns 20 metros e a iluminação do poste era fraca. Podia ser só um monte de trapos pendurados. Mas meu irmão estava convicto. Tem alguém com o Tonho e não é gente comum, ele disse quase sem voz. Quando chegamos em casa, nossa mãe deu bronca porque a gente demorou. Preferi não falar nada para ela do que vimos, ou achamos ter visto. Acreditei que fosse só impressão. Mas as histórias se intensificaram. Várias crianças juravam ter ouvido uma voz de mulher lá dentro. E sempre que tentavam chegar perto, Tonho aparecia na porta, rosnando para mandá-las embora. Logo depois ele começou a juntar entulhos na calçada. Ninguém entendia para quê. Tinha madeira,
portas velhas, estrados, garrafas e sacos com jornais antigos. Virou um obstáculo para quem passava. De bar fechado, aquilo se transformou num amontoado de lixo. Muita gente se irritou e reclamou, mas ele não respondia. Numa quinta-feira, lembro bem porque era dia de feira no outro bairro, surgiu um comentário de que, num pedaço de madeira encostado na fachada, apareceu uma mancha escura, como se tivesse sido queimada. E essa mancha formava o contorno de uma mulher coberta por um véu, com as mãos juntas, numa pose que lembrava a oração. Ninguém explicou como aquilo apareceu, mas o desenho de cinzas era bem definido, parecendo a silhueta de uma santa. O falatório foi enorme. Senhoras que mal saíam de casa foram até lá, se benzendo e deixando flores. Outras acenderam velas. Chamavam de Nossa Senhora do Vento ou Santa das Chamas. Alguns, mais céticos, diziam que era só pareidolia, quando a gente enxerga formas conhecidas em manchas aleatórias. Chamaram o padre Estevão, um homem jovem, mas bem firme no que dizia. Ele olhou a madeira, fez cara de poucos amigos e deu uma bronca geral. Isso não é milagre nenhum. Se vocês querem rezar, a igreja fica aberta todo dia. E se acham que tem santa aqui fora, por que não vão cuidar das pessoas doentes do bairro, em vez de orar para uma tábua queimada? Depois disso, ele arrancou as velas, pegou a placa e entregou para o Tonho, dizendo que ele podia fazer o que quisesse. Afinal, era só lixo queimado. O Tonho agarrou a madeira com tanta força que os dedos quase ficaram brancos. Deu um olhar de reprovação para quem tentou impedi-lo e foi embora para o canto do bar, sumindo entre os entulhos. Após esse dia, o Tonho mal saía do bar. Não ficava mais sentado na calçada à tarde. Alguns vizinhos contaram que, tarde da noite, parecia ouvir um diálogo lá dentro, como se tivesse alguém falando junto com ele. A porta principal continuava trancada, mas ele provavelmente achou um jeito de entrar e sair pelos fundos ou por uma janela quebrada. Ninguém entendia direito o que acontecia. O Diego e mais 2 meninos resolveram espiar. Conseguiram achar uma fresta na lateral, onde não tinha tábua nem grade, mas voltaram correndo, pálidos de medo. Meu irmão, naquela noite, só conseguiu me dizer: vi o Tonho conversando com alguma coisa e tinha uma claridade fraca, como se fosse luz de vela. Só que dentro daquela claridade mexia uma sombra mais alta que ele. Não era a primeira vez que o Diego falava dessas sombras, e eu ficava inquieto com isso. Só que a correria do dia a dia me fazia deixar essas histórias de lado. Só pedi para ele não ir mais lá. Alguns dias depois, já passava da hora de dormir e o Diego não aparecia em casa. Meu pai me pediu para buscá-lo no ginásio de futsal, onde às vezes ele jogava com os meninos mais velhos. Vestia a jaqueta e descia as ladeiras do Morro dos Ventos. Chegando lá, encontrei meu irmão e mais 2 garotos atrás de uns latões de lixo, assustados. Um tremia, o outro chorava baixinho. Eles contaram que quando passaram em frente ao bar para cortar caminho, viram o Tonho correndo para fora, como se estivesse fugindo de algo. Então, de repente, ele parou, virou e voltou bem devagar, como se uma força invisível o puxasse. Disseram que na escuridão parecia ter uma figura encapuzada falando com ele. O Tonho balançou a cabeça, concordando com alguma coisa, e sumiu lá dentro. Os meninos entraram em pânico e se esconderam até me verem chegar. Fui levando todos para casa, um de cada vez, mas assim que chegamos na nossa rua, vimos uma correria de gente gritando, latido de cachorro e um clarão alaranjado iluminando o céu. O cheiro de fumaça era forte. Meu coração disparou. Vinha do bar onde o Tonho sempre ficava. Corri até lá, deixando o Diego para trás. Os vizinhos tentavam apagar o fogo com baldes d'água, cobriam o rosto com panos molhados para fugir da fumaça. O calor era sufocante e fagulhas voavam. Num canto, meu pai estava sentado com os braços sujos de fuligem, recebendo socorro de alguém. Ele tinha queimado as mãos tentando entrar lá. E o Tonho? Conseguiu sair? Meu pai levantou o olhar com uma expressão triste. Ele jogou gasolina no bar. A gente escutou o barulho quando ele quebrou a janela e despejou o combustível. Depois, acendeu um fósforo. A gente tentou salvar, mas o fogo tomou conta num instante. Enquanto ele falava, algumas pessoas gritavam tentando passar por aquela barreira de chamas. Mas era impossível. O incêndio se alastrou muito rápido. E lá dentro, dava para ver o Tonho ajoelhado,
o corpo já sendo consumido pelo fogo. As testemunhas garantem que ele não reagia, não tentava sair, como se estivesse alheio a tudo. Em meio às labaredas, alguns juraram ver um vulto escuro, magro, que parecia pairar atrás do Tonho, perto do balcão prestes a desabar. Tudo aconteceu rápido demais. Difícil saber o que era fumaça e o que era gente, mas o olhar de quem viu mostrava um pavor que não dava para explicar com palavras. Os bombeiros chegaram e conseguiram impedir que o incêndio se espalhasse para as outras casas, mas não houve como salvar o Tonho. O prédio ficou destruído. Na manhã seguinte, parte da fachada, toda rachada e carbonizada, desabou. Ninguém quis retomar o lugar. Até falaram em demolir o resto e fazer uma praça, mas não tinha dono certo. Construíram um muro provisório em volta, para evitar que alguém entrasse. No fim das contas, parece que uma parte de nós também morreu naquela noite. A gente sentia que não foi só o Tonho que se foi. Foi a paz que existia por aqui, junto com uma parte da nossa inocência. O Diego até hoje evita passar perto das ruínas. Às vezes ele fala que no vento da noite dá para escutar um sussurro diferente. Eu não alimento essas ideias, mas admito que quando o vento sopra forte, me dá um calafrio difícil de ignorar. Aquela placa queimada que parecia ter a imagem de uma santa nunca mais apareceu. Uns dizem que se partiu no incêndio, outros que o Tonho a segurava na hora em que se ajoelhou nas chamas. Para quem acreditava em milagre, ficou só a amargura da tragédia. Hoje quem passa pelo Morro dos Ventos prefere não encarar o muro que cobre o antigo bar do Cícero. Dá tristeza e causa um certo temor lembrar o que rolou ali. Os mais velhos contam essa história como um alerta. Não deixe as pessoas à própria sorte, seja na cabeça ou na vida, porque a gente acha que conhece o bairro e que nada de grave acontece, mas basta alguém sem amparo e um silêncio sem explicação para que surjam vozes e sombras, e ninguém sabe de onde elas vêm. Quando me perguntam por que ainda moro aqui, digo que é porque foi aqui que aprendi tudo sobre a vida, inclusive as partes mais sombrias. Apesar de tudo, a maioria continua sendo gente do bem, que se apoia contra as tempestades, sejam do vento ou da realidade. Mas não duvido mais de que existam coisas que a gente finge não ver. Às vezes, elas não estão em outro lugar da cidade. Elas podem estar dentro de um bar fechado, chamando alguém que não tem para onde fugir. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Desde que me entendo por gente, acontecem coisas estranhas ao meu redor. As lembranças mais antigas que tenho envolvem figuras em cantos escuros da casa, sussurros suaves no meio da noite e uma sensação constante de que havia mais alguém por perto, embora eu nunca conseguisse explicar bem o que via. Na época, eu morava com meus pais e meus 3 irmãos numa casa térrea, típica de interior. Um corredor largo unia a sala, o banheiro e os quartos. Minha mãe vivia dizendo que eu tinha imaginação fértil, enquanto meu pai apenas brincava que eu assistia filmes demais. Aos 6 ou 7 anos, percebi que aquelas aparições não eram apenas fruto de fantasia. Certa vez, acordei de madrugada querendo ir ao banheiro. A porta rangia tanto que todo mundo na casa, especialmente minha mãe, costumava ouvir o barulho e saber que alguém estava lá dentro. Então, quando saí, não estranhei ver uma silhueta perto da mesa da sala, como se esperasse a vez de usar o banheiro. Pelo formato do coque no alto da cabeça e a roupa clara, presumi que fosse minha mãe. No entanto, algo me fez parar no meio do caminho. A postura daquela pessoa estava estranhamente inclinada, quase como se um ombro estivesse deslocado. O ar no corredor parecia mais denso que o normal, e um arrepio subiu pela minha nuca. Ainda assim, chamei baixinho: "Mãe?" Só que o que quer que estivesse ali não respondeu. Permaneceu imóvel por um segundo, e então pareceu dar um passo em minha direção. Foi o suficiente para eu girar nos calcanhares e correr direto para o meu quarto sem olhar para trás. Durante muito tempo não falei disso com ninguém. Minha mãe, ao me ver assustada pela manhã, garantia que eu tinha tido um pesadelo. Eu, querendo acreditar nela,
Tentava esquecer, mas a lembrança daquele vulto torto me atormentava. E estranhamente, em algumas noites, eu sentia a mesma energia no corredor, embora não tivesse coragem de abrir a porta e conferir. Quando fiz 14 anos, numa conversa descontraída, minha irmã mais velha confessou que também havia enxergado algo semelhante. Mas no caso dela, a figura estava parada ao lado do sofá, perto da televisão desligada. Ela disse que reconheceu até a cor do hobby de minha mãe, mas sabia no fundo do coração que não era ela. Assim como eu, sentiu um medo paralisante, do tipo que não se explica, só se sente. Com os 2 irmãos mais novos foi ainda pior. Eles viram essa estranha cópia em mais de uma ocasião, espiando do batente da porta do quarto deles. Ficava lá, sem dizer nada, imóvel, apenas observando. Depois de alguns minutos ou segundos, nenhum deles sabe precisar ao certo, a figura se afastava com movimentos que não pareciam naturais, quase como se flutuasse no escuro. O mais intrigante é que, depois de um tempo, essas aparições simplesmente cessaram. Não houve nenhum ritual ou mudança brusca na casa. Apenas parou. Por um lado, foi um alívio. A sensação constante de ter uma presença em minha volta se dissipou. Por outro, ficou a dúvida, afinal, o que poderia ter sido? Um delírio infantil coletivo? Uma sombra projetada pelos móveis? Ou algo que nossa mente não consegue compreender completamente? Até hoje, quando bate aquela vontade de ir ao banheiro de madrugada, confesso que hesito. O corredor pode estar vazio, mas as lembranças do que já vimos continuam bem vivas em minha memória. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Ainda hoje, quando penso no que rolou em dezembro de 2021, sinto meus pelos do braço arrepiarem. Eu estava no penúltimo semestre do curso de Geologia, e para concluir a disciplina de mapeamento de campo, a gente precisava passar 10 dias numa região bem isolada no interior do Piauí. O professor Henrique escolheu um canto praticamente intocado da Caatinga, quase sem estradas. Tudo muito seco, com cactos, arbustos retorcidos e o solo cheio de pedras. Fomos em 4 carros altos porque as estradas eram ruins. Do município mais próximo até o local do acampamento, levamos quase 2 horas sacolejando em estradinhas de terra, onde só se via mandacaru e xique-xique por todo lado. Chegamos a um ponto que o Dr. Henrique julgou ser bom para os estudos e montamos as barracas num terreno mais ou menos plano, perto de um riacho seco e protegido por umas poucas árvores de galhos retorcidos. Éramos 15 estudantes, divididos em 3 equipes de 5. Na minha equipe estavam eu, o Leandro, que virou nosso líder improvisado pela experiência maior, a Giovana, o Vitor e a Bia. Os outros grupos ficariam em áreas próximas, mas longe o bastante para a gente não se ver o tempo todo. O objetivo era mapear afloramentos de rochas, coletar amostras e fazer anotações para um relatório. Logo no primeiro dia, o calor batia nos 40 graus perto do meio-dia. A gente subiu um morrinho para analisar umas formações de arenito, e quando o sol ficou forte demais, resolvemos parar num canto de sombra rala para beber água e comer alguma coisa. O Vitor foi se afastar para urinar atrás de uns arbustos de jurema. Voltou em poucos minutos ofegante e com um olhar assustado. Eu juro que vi alguma coisa. Tinha 2 pernas muito compridas, brancas, passando rápido entre as moitas. A gente ficou meio sem acreditar. A Bia, que adorava zoar, perguntou se ele não tinha visto um jegue doente ou algum bicho albino. O Vitor insistiu que era diferente, que se movia com passadas largas, quase humanas, mas muito altas, do jeito que ele falou. A gente tirou onda, falou que o calor podia estar mexendo com a cabeça dele. Mesmo assim, notei que o Vitor ficou nervoso. Em lugar tão isolado, até aparece cabra, vaca, cavalo. Mas pernas brancas gigantes não fazia sentido. Na segunda noite, depois de um dia inteiro de mapeamento, voltamos para o acampamento. Todo mundo esgotado, coberto de poeira. Enquanto a gente jantava, uma mistura de enlatado com macarrão, o Leandro olhava toda hora para a escuridão em volta das barracas.
Perguntei se estava tudo certo e ele quase sussurrando: "Tá ouvindo esse barulho? Parece um uivo, mas não de cachorro ou raposa." A gente prestou atenção e dava para escutar algo como um lamento grave e longo, vindo lá da mata seca, perto do leito vazio. A Giovanna e a Bia também notaram, mas ninguém sabia dizer que bicho podia fazer aquele som. Tentamos nos convencer de que eram cães do mato ou alguma raposa local, mas era bem esquisito. Nos dias seguintes, seguimos nossa rotina: acordar cedo, andar horas no sol quente, anotar dados de rochas, voltar no fim da tarde. A pressão do trabalho fazia a gente não dar tanta bola para os sustos, mas o Vitor continuava tenso. Ele vivia olhando por cima do ombro a cada barulhinho no mato. Sempre que a gente se afastava para medir alguma coisa, ele perguntava: "Vocês têm certeza de que não viram aquelas pernas de novo, né?" A gente dava um jeito de mudar de assunto. Aí veio a quarta noite, quando tudo desandou. Já passava das 11. Depois do jantar, quase todo mundo foi dormir cedo. Eu me ofereci para lavar a louça e guardar o material de cozinha. A Bia ficou lá comigo. O vento noturno era quente e balançava umas folhas secas que faziam um ruído meio inquietante. Quase não tinha lua, então estava tudo escuro, com a claridade fraca da nossa fogueira iluminando só um pedacinho do acampamento. De repente, a Bia largou o pano de prato e apontou para o riacho seco. "Eduardo, olha lá, que negócio é aquele?" Fiquei olhando, tinha alguma coisa se mexendo na vegetação. E aí vi duas pernas brancas muito altas e finas, quase brilhando naquele breu. A coisa se moveu com uma agilidade estranha, que não batia com bicho de 4 patas. Deu alguns passos e sumiu. Não deu para ver tronco ou cabeça, só as pernas. Meu corpo congelou na hora. A Bia segurou meu braço tremendo. Foi aí que percebi que a gente estava paralisado, encarando o lugar onde aquilo sumiu. O uivo que a gente tinha escutado antes voltou a ecoar, dessa vez mais perto e mais agressivo, meio rosnado misturado com grito. Saímos do susto e corremos chamar o Leandro. Em poucos minutos todo mundo estava de pé, lanternas na mão. Até o professor Henrique apareceu, sonolento, querendo saber o que tinha acontecido. A gente contou que viu pernas enormes e ele ficou calado uns segundos encarando a escuridão. Depois decidiu que a gente ia em grupo até o riacho, ver se tinha algum animal grande ou perigoso. Fomos em 6 com as lanternas ligadas. Andar naquela escuridão, sabendo que algo bizarro podia estar por perto, me deixou com o coração disparado. Cada arbusto, cada pedra, eu travava de medo. O Vitor tremia na cara dura e a Bia suava tanto que o cabelo grudava na testa. Chegando na margem do leito seco, vimos pegadas estranhas como marcas circulares grandes, alinhadas em 2 fileiras, parecendo pegadas humanas, mas bem maiores. A gente iluminou o chão e reparou que algumas eram levemente arredondadas, mas não pareciam de nenhum bicho de grande porte conhecido. O professor Henrique, confuso, cogitou gado, mas não estava certo disso. E não tinha fezes ou qualquer outro sinal de vaca ou cavalo. Muito esquisito. Então veio o uivo de novo, mais forte e mais perto. Todo mundo ficou mudo. O Leandro deu a entender que devíamos voltar logo para o acampamento, antes que algo pior acontecesse. Pegamos uma amostra de solo das pegadas, só por precaução, e recuamos, iluminando cada passo. Parecia que aqueles poucos metros até as barracas duraram horas. No dia seguinte, logo ao amanhecer, o professor organizou um pequeno grupo para voltar até o mesmo ponto do riacho e tentar registrar as pegadas à luz do sol. Quase todo mundo quis ir, mas ele achou melhor levar apenas alguns que estivessem mais calmos. Quando chegamos lá, ficamos espantados. O solo estava revolvido por pegadas de animais comuns, como se algo ou alguém tivesse circulado a noite inteira. As marcas grandes que vimos antes estavam praticamente apagadas ou misturadas às outras. A Bia tirou algumas fotos, mas não mostravam nada que pudesse comprovar a presença de uma criatura de pernas gigantes. O Dr. Henrique até comparou as amostras de solo que coletamos com o que ainda restava no chão, mas tudo parecia inconclusivo. "É como se o vento e a poeira tivessem coberto tudo", comentou ele com uma expressão desapontada. "Sem falar nos bichos que devem ter passado por aqui. A gente ainda procurou por algum galho quebrado ou rastro de pelo, mas não encontramos nada. No fim,
Voltamos para o acampamento com a sensação de que, mesmo tentando, não daria para provar o que vimos na noite anterior. Aquela noite quase ninguém dormiu. A Giovanna estava tão ansiosa que quis ir embora no dia seguinte. Mas o professor e alguns colegas mais céticos achavam que era pânico coletivo. De qualquer forma, resolvemos não andar sozinhos e manter a fogueira acesa, fazendo revezamento na vigilância. Nos dias seguintes, fizemos só o básico do trabalho. Terminamos as coletas rápido, sem muito detalhe, porque o clima estava pesado demais. As noites viraram um suplício. O vento soprava. Às vezes vinham aqueles uivos distantes, e ninguém mais tinha coragem de chegar perto do riacho depois que escurecia. Até que, no 10º dia, a gente desmontou o acampamento. Foi um alívio geral. Partimos o mais rápido possível, recolhendo tudo. No caminho de volta, passamos numa cidadezinha para abastecer e tomar alguma coisa gelada. O Vitor, por curiosidade, contou a um morador que tínhamos ouvido uns uivos estranhos. Ele olhou sério para a gente e soltou: "O pessoal antigo fala de um bicho que não é bicho, mas anda em 2 pernas e aparece em época de seca forte. Chamam de gritador do sertão. É melhor manter distância. Não sei se é só lenda ou se realmente apareceu algo que ninguém conhece. Mas eu lembro bem do que vi. Aquela criatura de pernas compridas e brancas sumindo no escuro, e o uivo que fez meu sangue gelar. Tentei explicar racionalmente. Alguns colegas levantaram a hipótese de que podia ser uma avestruz ou ema albina que escapou de algum criadouro, e que o uivo seria outro animal qualquer. Mas nada se encaixa muito bem. Bicho de 2 patas tão altas não é comum por lá, e as pegadas não batiam com nada que a gente conhecesse. Só sei que se um dia eu voltar ao sertão para outro trabalho de campo, não vou me arriscar a andar sozinho à noite. E se eu ouvir qualquer barulho fora do normal, vou ser o primeiro a sugerir que a gente dê o fora. Tem coisas que nem o calor nem a razão explicam. No sertão, o silêncio e a escuridão podem esconder segredos que é melhor não cutucar." Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar.